Livro de Juízes, capítulo de número 6. Se houver alguém do teu lado sem a palavra de Deus, não tenha receio de compartilhar com ela nesta manhã. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 25. Diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse a Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e olha o detalhe, e fez como o Senhor lhe dissera, assim seja. Amém? Lembro que nós temos aprendido em Deuteronômio 28, Deus ele diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quer dizer, Gideão ouviu. O que Deus disse a ele? Pega o segundo boi, o boi de teu pai, derriba o altar de Baal, edifica um altar ao Senhor e sacrifica ali o boi de 7 anos. Ele ouviu isso, mas aqui está dizendo que ele, ouvindo a voz do Senhor, ele obedece, e ele faz como o Senhor lhe dissera. Ele faz como Deus lhe mandou fazer. Gideão não foi um ouvinte esquecido. Sabe qual é o problema de muita gente dentro da igreja? Por que ela não vê a promessa se cumprindo? Porque promessas que não se cumprem são apenas promessas. O que muda a vida de uma pessoa é quando a promessa se cumpre. Sabe por que tem muita gente que as promessas não se cumprem em suas vidas? Porque elas são ouvintes esquecidas. Elas ouvem e logo esquecem. A palavra de Deus diz que é semelhante ao homem que se olha no espelho, e quando vira as costas, se esquece de como era. Quer dizer, a pessoa, ela tem um momento só de fé, ela tem um momento só de confiança, ela tem um momento só, e depois deste momento se passa, depois deste momento se acaba, depois deste momento se vai. Então nós temos que entender que, se queremos que as promessas se tornem em realidade em nossas vidas, nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Diga: eu não serei um ouvinte esquecido. Porque quem ouve, obedece. Gideão ouviu e obedeceu, e esta obediência vai gerar a fartura a qual os filhos de Israel necessitavam. Quer fartura da parte de Deus? Quer que Deus traga fartura sobre a tua vida? Então ouça e obedeça. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele,
e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a dizer ao teu coração nesta manhã? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao teu coração nesta manhã, porque diz a palavra de Deus, que naquela manhã, Deus fez inúmeras promessas para Gideão. Deus disse a Gideão que seria com ele. Deus disse a Gideão que aquele problema de 7 anos seria resolvido como se fosse um único problema. Deus disse que Gideão feriria os midianitas e traria libertação a Israel. Promessas que mudariam a história daquela nação, e promessas que mudariam a vida de Gideão. Só que promessas que não se cumprem são apenas palavras lançadas ao ar. E vamos falar uma verdade: nós temos inúmeras promessas na nossa vida. Promessas que diz respeito à nossa saúde, promessas que dizem respeito à nossa família, promessas que dizem respeito à nossa empresa, ao nosso negócio, à nossa vida financeira, e muitas promessas que, se elas se cumprissem, a história da nossa vida seria muito diferente. Promessas que, se cumprissem na tua saúde, a sua história seria muito diferente. Promessas que, se cumprissem na tua vida financeira, a tua história seria muito diferente. Mas a promessa, ela só muda a vida de uma pessoa quando ela se torna em realidade. E veja, qual foi o momento em que a promessa começou a se tornar em realidade na vida de Gideão? O primeiro passo que Gideão, ele teve que tomar foi o de edificar um altar. E não edificar um altar a Baal, não edificar um altar a um Deus pagão, a um Deus estranho, ou edificar um altar a uma crença que ele havia acabado de conhecer. Não, Gideão teve que edificar um altar ao Senhor. E por quê? Porque os filhos de Israel estavam em prostituição espiritual. Eles estavam após a crença dos deuses dos amorreus. Eles estavam se prostituindo espiritualmente, e essa prostituição espiritual estava trazendo miséria, estava trazendo pobreza, estava trazendo 7 anos de fome em Israel. Quantas pessoas espiritualmente estão decadentes, e isso está refletindo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Quantas pessoas estão se prostituindo espiritualmente, estão deixando a fé de Deus, em Deus, de lado, e isso está trazendo miséria, isso está trazendo pobreza, isso está trazendo ruína, isso está trazendo desgraça, desgraça na família, desgraça nos negócios, desgraça
na vida familiar. Meu irmão, se você quer que a partir de hoje a história mude, e Deus arranque a miséria e traga fartura, e Deus arranque a desgraça de dentro da tua casa. É forte essa palavra, né? A palavra desgraça, porque a palavra desgraça significa desprovido da graça de Deus. Inclusive eu vou te dizer uma coisa: nunca chame uma pessoa de desgraçada. Por mais raiva que você esteja dela, por mais raiva que ela te faça, nunca chame uma pessoa de desgraçada, porque você está dizendo que nem a graça de Deus ela possui. Não diga isso, porque Deus, Ele quer hoje arrancar a desgraça da sua vida, e Ele quer fazer de você uma pessoa abençoada, uma pessoa que tenha fartura e abundância, em nome de Jesus Cristo. Mas o primeiro passo é restaurar o altar. Gideão edifica um altar ao Senhor. Você tem que edificar um altar. Você sabe qual é o altar que Deus quer? É o teu coração. O teu coração tem que ser um altar, mas não um altar corrompido, não um altar sujo, não um altar contaminado pelos maus pensamentos, não um altar contaminado por crenças erradas, não um altar contaminado por coisas erradas, mas o teu altar tem que ser edificado em nome do Senhor. Deus tem que ser o dono do teu coração, Deus tem que ser o dono do teu altar, porque, meu irmão, você quer mudanças, você quer que Deus traga mudanças, mas você não muda. Quer dizer, você quer com um velho coração que Deus faça coisas novas. Não, coisas novas acontecem com um novo coração, e um coração entregue e confiante ao Deus Criador dos céus e da terra. Que nesta manhã o teu coração seja um altar para Deus, e que Deus faça morada no teu coração, porque aí no lugar de miséria vai ter fartura, no lugar de pequenez haverá a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Quando Gideão ele restaurou o altar, e é interessante isso, porque olha só, qual é o estado de Israel? Miséria, prostituição espiritual, que atraiu miséria por 7 anos. E qual foi a saída? Edificar o altar e colocar o segundo boi no altar. Aí olha só, para você ver que não é coincidência. Lembra o caso de Elias? Prostituição espiritual. Havia 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 Baalaíns, 850 profetas pagãos que serviam a Baal, prostituição espiritual, miséria, 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, o povo em estado de calamidade. E qual foi a saída no Monte Carmelo? A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar. Você vê, é coincidência? Não, não é coincidência, é o processo que tem que ser gerado. Primeiro restaurou o altar, depois colocou a oferta no altar, e aí Deus se manifesta pelo fogo, e a miséria se acaba e a fartura vem, porque Deus manda chuva. Com Gideão foi a mesma coisa, repara o altar, coloca o segundo boi no altar, e aí Deus acaba com a crise de 7 anos. Não é coincidência não, é para você entender que o processo, a regra é essa. Tem que primeiro reparar o altar, que é o teu coração, e tem que pôr a oferta no altar. Porque Gideão, quando ele coloca o segundo boi no altar, esta oferta, ela vai desencadear 7 bênçãos. Se você tiver uma caneta e um papel, anota 7 bênçãos que desencadeou na vida de Gideão.
porque em nome de Jesus estas 7 bênçãos vai desencadear na tua vida também. Eu quero que você tome posse disso. A primeira bênção que foi liberada, quando Gideão colocou a oferta do segundo boi no altar, a primeira bênção liberada foi: o país foi livre de 7 anos de fome. Quer dizer, 7 anos que os midianitas entravam na terra para saqueá-la, para destruir, para roubar, para cortar, para tirar, levava embora ovelhas, levava embora gado, levava embora o mantimento, destruía como gafanhotos a terra. Mas quando Gideão colocou a oferta do segundo boi no altar, a primeira coisa que aconteceu, Deus livrou o país de uma crise de fome de 7 anos. Meu irmão, o próprio rei Davi, o próprio salmista Davi, no Salmo 37, no versículo 25, ele disse: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Sabe o que isso prova? Isso prova que essa primeira bênção não foi só para o país de Israel, no tempo de Gideão, mas essa primeira bênção é para todo aquele que edifica o seu coração para servir a Deus. Ou seja, você não terá falta de pão, mas você terá fartura e abundância na tua mesa, na tua casa, porque não haverá crise de mantimento na tua casa, porque é Deus que te livra da fome, para que o nome dele seja glorificado. Jesus dizia, não andeis preocupados com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, ou com o que haveis de vestir, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que vós necessitais de todas estas coisas. Quer dizer, Deus sabe que você precisa disso. Então você tem que crer nessa promessa. Você tem que crer nesta bênção. No livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 19, está escrito assim: em 6 angústias Deus te livrará, e na 7ª o mal não te tocará, e na fome te livrará da morte. O que ele quer dizer com isso? E na fome te livrará da morte. Ele não deixará que haja falta de pão sobre a tua vida. Não haverá falta de mantimento, não haverá falta do que se manter. O pão de cada dia não vai faltar. Digo, o pão de cada dia não vai faltar. E desse jeito vai faltar tudo, meu filho, porque foi algum ânimo. Desse jeito vai faltar tudo. Nada vai faltar. Diga, na minha vida nada vai faltar. E vamos aplaudir o Senhor, porque na sua vida nada vai faltar. A oferta de Gideão no altar gerou uma segunda bênção. Sabe qual foi a segunda bênção? Eliminou o espírito de miséria de sobre Israel. Você sabe que Israel foi escolhido para ser um celeiro próspero diante de Deus. Só que sempre que Israel esquecia-se de Deus, um espírito de miséria vinha se escorar em Israel. Você pode ver sempre assim na Bíblia. Está escrito: Israel se esqueceu do Senhor, o espírito de miséria vinha e se escorava em Israel. Israel abandonou o Senhor e serviram aos deuses pagãos. Vinha um espírito de miséria e se escorava em Israel. Era um espírito de miséria temporário, não permanente. Mas ele vinha se escorar sempre que Israel se esquecia de Deus, sempre que Israel deixava Deus em segundo plano, sempre que Israel deixava Deus de lado, aquele espírito de miséria vinha e se escorava e começava a destruir tudo. Está escrito lá em Juízes 6, e Israel empobreceu muito por causa da presença dos midianitas. Você sabe que tem muita gente
que nada dá certo para ela, porque tem um espírito de miséria escorado na vida dessa pessoa. Tem pessoas que têm um espírito de miséria que vem de tempos em tempos. Ela vai indo, vai crescendo, vai dando certo, vai conquistando, e aí de repente começa a dar tudo errado. Começa tudo a dar errado na vida da pessoa. Tem outras pessoas que têm um espírito de miséria permanente. Vem de geração em geração, é um espírito familiar. Já está convivendo há anos com a família. O bisavô viveu uma vida miserável, o avô viveu uma vida miserável, o pai viveu uma vida miserável, e o filho está vivendo a mesma vida miserável. É um espírito de miséria que está ali, escorado naquela pessoa. Mas a oferta que Gideão fez com que aquele espírito de miséria saísse do meio de Israel. Meu irmão, eu quero que você creia nisso. Não vai ter espírito de miséria, seja que está na sua família há anos, há tempos, ou de tempos em tempos, não importa, seja um espírito de miséria hereditário, ou seja, um espírito de miséria que de tempos em tempos vem na tua vida, eu profetizo que esse espírito de miséria não vai ter mais escoro na tua vida, que ele não vai ter mais lugar para parar na tua vida, porque a tua vida terá fartura, e fartura que vem de Deus, em nome de Jesus. E quando Deus ordena a bênção de fartura, não tem espírito de miséria que fique. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28, e o Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Quando Deus ordena a bênção nos teus celeiros, não tem espírito de miséria que toque na tua vida. Não tem espírito de miséria que fique. Seja hereditário, seja de tempos em tempos. Quando ele pensar em entrar, Deus ordena a bênção de fartura. E ela vem em nome do Deus Todo-Poderoso. Terceira bênção. Olha a terceira bênção. Quem era a família de Gideão? Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, Gideão disse assim: a minha família é a menor de Manassés. Quem era a família de Gideão? A família de menor prestígio. A família em que era de Manassés já era uma tribo pequena. Era uma das menores tribos. E a família de Gideão era ainda a família de menor prestígio, da menor tribo de Israel. Quer dizer, era a menor das menores. Era a menor das menores. Quem era a família de Gideão? Era a família de menor prestígio. Só que a partir do momento da oferta de Gideão, a família de Gideão se tornou a família de maior prestígio. A família mais respeitada. A família mais respeitada se tornou a família de Gideão. Lembra quando os homens chegaram até a casa do pai de Gideão, dizendo para que dessem Gideão, para que eles vingassem a Baal? O que Joás fez? Joás se posicionou e disse: ninguém entra para pegar Gideão. Se Baal é Deus, Baal que se defenda. Se Baal é Senhor, ele que se defenda de si mesmo, porque Gideão derribou o seu altar. Agora veja, os homens obedeceram à voz de Joás. A família de Gideão, que era a família de menor prestígio, se tornou a família de maior prestígio. Tome posse disso. Ainda que a tua família seja a menor da casa de teu pai, ainda que a tua palavra,
até hoje não significou nada para a tua família. Eu profetizo que a partir de hoje, a tua família se tornará de maior prestígio dentro da tua própria casa. E a tua palavra será uma palavra respeitada, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Quarta bênção. O que Gideão disse para o anjo do Senhor? E eu sou o menor da casa de meu pai. A terceira é a família de Gideão se tornando uma família de maior prestígio. A menor família se tornou a maior família. A quarta bênção, Gideão disse: eu sou o menor da casa de meu pai. Quer dizer, Gideão era o menor, o menorzinho. Entre os irmãos, Gideão era o menor. Gideão era o de menor prestígio. Ele pertencia à família de menor prestígio. E dentro da sua própria casa ele era o de menor prestígio. Olha só, o menor vai se tornar o maior. Quer dizer, Gideão vai ser cheio do Espírito do Senhor. Está dizendo que ele vai ser cheio do Espírito do Senhor. E ele vai tocar a buzina. E os abizerritas vão se juntar a ele. Sabe quem são os abizerritas? A família de Gideão. Os irmãos. Quer dizer, os irmãos vão ouvir a Gideão. O pai Joás vai ouvir a Gideão. Quer dizer, os primeiros que vão se juntar a Gideão é a própria família. O menor vai se tornar o maior. Diga, o menor vai se tornar o maior. Pastor, eu sou o menor da casa de meu pai. Você é o menor da casa de teu pai? Então escuta, o menor vai se transformar no maior. E quem diz isso é o próprio Deus. Porque é Deus que fez isso na casa de Gideão. É o que Deus fez na casa de Gideão. Quinta bênção, o covarde. Porque onde Gideão estava? Onde que ele estava quando o anjo do Senhor encontrou ele? Onde que ele estava? Ele estava no lagar. Você sabe que o lagar, ele é alto. Porque ali se coloca os cachos de uvas para pisá-los. Então Gideão, ele está atrás do lagar, escondido, malhando o trigo, com medo dos midianitas. Com medo dos midianitas. E aí que está a questão. Olha a quinta bênção aí. Deus, ele vai fazer com que o covarde se torne corajoso. Pastor, Gideão vai se tornar corajoso. Eu vou te provar que ele vai se tornar corajoso. Porque depois que Deus escolhe os 300 valentes, Deus diz assim para Gideão: se ainda teme ir, acha ainda que eu não vou livrar Israel pelas tuas mãos, desce ao arraial dos midianitas e escuta o que eles estão dizendo. Você teria coragem de descer no arraial do inimigo de noite, no meio da escuridão, sozinho, para ver o que o inimigo está falando, se você não tivesse recebido coragem de Deus? Gideão, se ele continuasse aquele covarde, ele ia dizer: não, Deus, deixa eu ficar quietinho aqui, que é isso? Descer lá no arraial dos midianitas, chegar lá do lado, escutar o que os soldados estão dizendo, e se eles me verem? E o que vai ser de mim? Gideão desce, ele vai até onde estão os midianitas, e ele chega junto do arraial do inimigo. Sabe o que isso prova? O covarde se tornou um corajoso. Gideão não está mais escondido no lagar, mas ele está pronto para viver a bênção de Deus. Meu irmão, às vezes você diz: pastor, é disso que eu preciso ser mais ousado, eu preciso ser mais corajoso. Pois bem, a oferta do segundo boi
fez com que Gideão, de covarde, se tornasse um dos valentes de Deus. E você vai ser um valente de Deus, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu serei um valente de Deus. Você não vai ter medo do diabo, não. Você não vai ter medo de Satanás, não. Você não vai ter medo de assombração, de palavra de maldição. Podem falar o que quiser de você, porque você vai ser corajoso e corajosa, pois a tua força vem de Deus, em nome de Jesus Cristo. Gideão, de covarde, se tornou corajoso. Sexta bênção. Sabe qual foi a sexta bênção? A sexta bênção foi que o próprio inimigo declarou a vitória de Gideão. O Gideão chega quietinho lá do lado do arraial, e ele ficou ouvindo os soldados que estavam na portaria do acampamento, e eles começam a conversar e dizer: eu tive um sonho. Você teve um sonho? Eu tive. Eu sonhei que vi um pão tostado descendo das montanhas, e ele vinha rodeando, e vinha transtornando o nosso arraial. Aí o outro olha e diz assim: eu sei o que é isso. É que Deus nos entregou nas mãos de Gideão, e Gideão transtornará este arraial. Meu irmão, eu quero que você acredite e tome posse dessa promessa, porque até o diabo vai ter que declarar que Deus é contigo, e que você é vencedor e vencedora, em nome de Jesus Cristo. Até o diabo vai ter que reconhecer isso. Até o inimigo vai ter que reconhecer isso. E por fim, a sétima bênção. Olha a sétima bênção que foi liberada: o reconhecimento de todos. O reconhecimento de todos. Pastor, mas eu não preciso disso, não. Realmente, se nós vivêssemos no céu, nós não precisaríamos de reconhecimento. Só que a gente vive aqui nessa terra, não é verdade? E aqui nessa terra a gente precisa de reconhecimento. Porque se você não é reconhecido, como que você será honrado? Se você não é reconhecido, o seu trabalho não é reconhecido, a sua dedicação não é reconhecida, o seu esforço não for reconhecido, a sua empresa não for reconhecida, como que você vai crescer e prosperar e se destacar nessa terra? Meu irmão, reconheço que se nós já estivéssemos na glória, a gente não precisaria de reconhecimento nenhum, porque a gente já está desfrutando da vida eterna. Só que aqui nessa terra nós precisamos de reconhecimento. E Deus vai fazer isso com Gideão. Deus vai fazer com que Gideão seja reconhecido. Agora preste atenção nisso. Quem é que reconhece primeiro Gideão? Quem é que reconhece primeiro Gideão? Porque estava Gideão lá no buraco, malhando trigo. E quantos que não passaram por Gideão e não estenderam a mão, ou até fizeram que nem conheciam, que nem sabiam quem era Gideão? Quantos homens não passaram por Gideão e até desprezaram ele, o próprio pai, os próprios irmãos, os conhecidos, os próximos? Mas quem é que reconheceu Gideão quando ele estava no buraco? Quem é que te viu quando você estava na lama, desamparado de tudo e de todos? Quando olharam para você e disseram: é um caso perdido, para esse daí sua cova, não tem mais jeito. Esse daí, se ele conseguisse algo na vida, levanta a mão para o céu e agradece. Porque esse daí, é um zero à esquerda, ou seja, um nada.
Quem que estendeu a mão para você e reconheceu você quando os homens não te reconheceram? Foi o próprio Deus. Quem viu Gideão no buraco foi Deus, e foi Deus que disse: o Senhor é contigo, ó varão valoroso. E meu irmão, se Deus te reconhece, quem é o homem para que não te reconheça? Se Deus te reconhecer, não terá homem que passará sem reconhecer você também, em nome do Deus Todo-Poderoso. Busque o reconhecimento de Deus, busque o reconhecimento de Deus, e Deus fará com que os homens te reconheçam. Porque quem é que fez com que Gideão fosse reconhecido? O próprio Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que primeiro reconheceu a Gideão e depois fez com que Gideão fosse reconhecido pelos homens. Você tem que pedir isso: Senhor, me reconheça, sou teu filho, sou tua filha. Senhor, me reconheça. Senhor, me faça ser reconhecido por ti, porque aí o Senhor vai fazer com que os homens reconheçam o meu trabalho, vai fazer com que os homens reconheçam o meu esforço, com que os homens reconheçam o que eu estou fazendo e produzindo. Diz aqui no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 22, olha o cumprimento dessa sétima promessa. Depois que Gideão venceu os midianitas, diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho. Quer dizer, os homens que antes desprezavam Gideão, porque inclusive quando Gideão estava perseguindo os midianitas, se você ler a história, tem os próprios israelitas não vão acreditar nele não. Ele está dizendo: dá um bocado de pão, para que esses homens se esforcem, os 300 valentes, para vencerem os midianitas. E o povo disse: você é mentiroso, você não está perseguindo midianita coisa nenhuma. Aí Gideão disse assim: eu estou sim, e vou vencer os midianitas, e quando eu voltar, eu vou trilhar vocês, ou seja, eu vou chicotear vocês por causa disso. Chegou em outros, disseram: esforce esses homens, dá-lhes águas de beber, porque nós estamos correndo atrás dos midianitas. E eles disseram: mentira, coisa nenhuma, você não está indo atrás de midianita coisa nenhuma, você está querendo enganar a gente. E Gideão disse: eu estou indo, vou vencer. Veja que mesmo as pessoas não acreditando em Gideão, Gideão continuava se esforçando. E ele diz: eis que eu vencerei os midianitas, e voltarei e derribarei a vossa torre, e derribarei a vossa confiança. E quando Gideão vence os midianitas, ele volta, trilha os homens que não quiseram dar pão, derriba a torre daqueles que não deram água. E aí os homens, vendo o sucesso de Gideão, eles dizem: reina sobre nós, tu e o vosso filho, e o filho do teu filho, reina sobre nós. Mas Gideão era um homem de Deus, e Gideão disse: não, o Senhor é que reinará sobre vós. Mas o reconhecimento veio. Quando Deus te reconhece, não tem homem que não te reconheça, em nome do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar. Se Deus te aprovar, quem é o homem para te reprovar? Quer dizer, se Deus te aprovar, ainda que o homem tente te reprovar, ele não consegue. Ele não consegue, porque é Deus que traz o reconhecimento. Agora escuta uma coisa: todas estas 7 bênçãos vêm quando a pessoa entende que a vida dela tem que ser de Deus. Porque o primeiro passo é restaurar o altar.
Não adianta só colocar a oferta no altar, tem que restaurar o altar também. Tem que restaurar o altar. Ah, pastor, eu quero essas 7 bênçãos. Eu quero, pastor, que Deus realize essas 7 bênçãos na minha vida. Eu quero. Você quer? Mas o primeiro passo é reparar o altar, é entregar a tua vida a Jesus. O primeiro passo é entregar a tua vida para Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue. Se você ainda não recebeu ao Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, você tem que recebê-lo. Porque na hora que você entregar a tua vida a Cristo, na hora que você reconhecer que precisa de Jesus e edificar esse coração em nome do Senhor dos Exércitos, pode ter certeza que estas 7 bênçãos vão se realizar na sua vida. Deus vai tirar a fome, Deus vai tirar a miséria, Deus vai transformar a família de menor prestígio em uma família de maior prestígio. Ele vai transformar o menor no maior. Ele vai até mesmo transformar o medroso em corajoso. Ele vai até fazer o inimigo declarar a tua vitória. Deus vai trazer reconhecimento de todos na tua vida. Mas o primeiro passo é a entrega da tua vida para Jesus. O primeiro passo é reparar o altar. Tem que entregar a tua vida a Cristo. Tem que entregar a tua vida a Jesus. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue. Faça do teu coração um altar de Deus. E hoje, maravilhas começarão a acontecer na tua vida. Por isso, você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, quer entregar a sua vida a Jesus, quer receber ao Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje. Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vem aqui à frente porque eu vou orar por você. Senhora, vem aqui para frente. Vem entregar a sua vida a Cristo. O Senhor, vem aqui à frente entregar a sua vida a Cristo. Isso, venha. Vem entregar a sua vida a Jesus hoje. Vem entregar a sua vida a Cristo hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo hoje, quer se reconciliar com Jesus hoje, porque olha, se afastar de Deus só atrai miséria. Se afastar de Deus só atrai desgraça. Então você tem que se reconciliar com Cristo hoje. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar e venha se reconciliar com Jesus hoje. Venha aqui diante do altar e se reconcilia com Cristo. Se reconcilia com Jesus. Vem, não hesite não. Venha se reconciliar com Jesus hoje. Venha se reconciliar com Cristo. Venha se reconciliar com o Filho de Deus. Isso, venha. Venha se reconciliar com Jesus. Venha se reconciliar com Cristo. Agora, se você já está na presença de Deus, pastor, eu estou na igreja, mas eu tenho andado meio fraco, meio fraca na minha fé. Pastor, as lutas que eu estou enfrentando estão me enfraquecendo. Você quer que eu ore por você?
para que Deus te ajude a vencer essas lutas. Ora, pastor, ora por mim. Então vem aqui diante do altar. Pois está escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. O Senhor os livra de todas as suas aflições. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está aqui à frente, se você puder, dobra o teu joelho comigo. Se não puder, pode permanecer de pé. Mas você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Cristo, você que quer vencer as suas lutas e aflições, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na tua presença para pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Senhor, escreve agora o meu nome no livro da vida e restaura a minha fé e as minhas forças. Me dê ânimo para caminhar na tua presença todos os dias da minha vida e me ajude a vencer estas lutas, estas aflições, estas perseguições que eu tenho sofrido na minha vida. Senhor, coloca agora as tuas mãos sobre mim e me livra de todo mal, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor, bendito Deus e soberano Pai, meu Deus, aqui estão estas vidas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e o direito à vida eterna. Senhor, olha para cada vida que está se reconciliando contigo, lhes perdoe as falhas, os erros, os pecados, e reconcilie esta pessoa contigo hoje. Senhor, que este teu filho e filha sinta novamente a alegria da salvação. Reconcilie esta pessoa contigo e a abençoe com seu poder, para que o teu nome seja glorificado. E olha para estes, meu Pai, que já estão na tua casa, que já estão na tua presença, mas que precisam, necessitam de uma bênção de Deus. Pai, as lutas, as aflições, as perseguições, as dificuldades que estão abalando a fé deste teu filho e desta tua filha, livra este homem, esta mulher, livra esta pessoa de toda desgraça, livra esta pessoa de todos os males que ela está enfrentando, assim como o Senhor libertou o povo no tempo de Gideão. Livra o teu filho e a tua filha. E se eu te peço todas estas coisas, Senhor, eu te peço porque eu creio, eu acredito que assim está sendo feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.